Olá, aluno! Espero que você esteja bem e esteja desenvolvendo o seu trabalho de conclusão de curso, ou seja, realizando as ações que você propôs para alcançar o objetivo do seu trabalho. Bom, embora eu sei que vocês estejam trabalhando na parte do desenvolvimento, já é hora de nós conversarmos sobre o terrível processo da qualificação. Lembrado do nosso cronograma que nós conversamos no início da disciplina, que o processo de qualificação deveria acontecer em dezembro, no máximo em janeiro, na primeira semana de janeiro? Bom, só que para chegar em dezembro com a qualificação acontecendo, nós já precisamos conversar sobre a qualificação. E então, durante esse mês de novembro, nós iremos então discutir sobre o processo da qualificação, começando com esse vídeo de hoje e trabalhando um pouco sobre a qualificação, como apresentar na qualificação, de tal forma que você se dê bem no exame de qualificação. Bom, então vamos lá. O que é o exame da qualificação? Primeiramente, o projeto de curso do ADS Campus Hortolândia prevê que o trabalho de conclusão de curso ele deve ser avaliado em dois momentos. O momento mais conhecido é a defesa do trabalho de conclusão de curso. Antes da defesa, nós temos que ter, então, um outro exame, que é a qualificação. O exame da qualificação, ele segue um rito, que é descrito no documento de normas da regulamentação do trabalho de conclusão de curso, tá? E vai envolver tanto você apresentando o seu trabalho, quanto o orientador e mais um membro interno. O que é um membro interno? Um professor do campus Hortolândia, preferencialmente do curso ADS. E qual é o objetivo da qualificação? Direcionar o desenvolvimento do seu trabalho. Então, o objetivo então chega a ser: você vai apresentar o que você desenvolveu até o momento do TCC. E o que é desenvolvimento do TCC aqui, Vai explicar então sobre a contextualização, qual foi o seu objetivo, qual foi a sua metodologia, em que você construiu a sua metodologia e o que você caminhou frente a isso. Então, expondo isso a uma outra pessoa, que não é o orientador, vocês conseguem ter um feedback de melhorar o processo que está sendo realizado do TCC, de tal modo que incorpore isso no artigo, que então vai ser entregue para a banca de defesa. Então, uma das dúvidas que as pessoas têm: o que eu tenho que entregar na banca de qualificação? Bom, a banca de qualificação, então, é esta apresentação que você vai fazer, que segue um rito. A banca não vai ter acesso ao artigo que vocês estão elaborando durante a qualificação, a não ser que você queira disponibilizar para a banca. Mas a ideia é que você apresente para a banca, verbalmente, o seu trabalho, e então este outro professor faça suas textas, suas contribuições de como você deve enfocar ali o trabalho que está sendo conduzido. Assim, então o propósito da nossa qualificação é ela ser avaliada em dois momentos. Então, esse primeiro momento em que vocês têm um olhar de um outro professor, que então é o professor da banca da qualificação, e em um outro momento que vai ser a dois professores, além do orientador, para discutir então sobre o que você desenvolveu no trabalho de conclusão de curso, e o que foi, segundo os critérios que nós já vimos anteriormente, o que foi visto, o que foi interessante para você, o que foi o seu aprendizado e o que você articulou dos conhecimentos do curso. Bom, e qual é o propósito, tá? Bom, então a avaliação é feita em dois momentos, uma que é no final, que é a defesa, e a outra a qualificação, que é feita um pouco antes, tá? Cujo objetivo é verificar a conformidade entre o que você propôs, que foi enviado lá no colegiado como pré-projeto, e o que está sendo efetivamente desenvolvido. Bom, e a banca, então, vai gerar um relatório com suas considerações. Então, vamos lá. Primeiro momento.
Poxa, então a banca vai olhar o que eu escrevi lá no pré-projeto, que era uma coisa que eu ainda estava pensando em construir. O projeto caminhou até agora, mas está diferente. Porque à medida que caminhamos, pode ser que nós tomamos decisões que mudem. Bom, então pode acontecer isso, né? Quando você escreveu o projeto, você propôs uma coisa e ao tentar realizar este projeto, ao executar esse projeto, você viu mudanças. Seja que o software se tornou mais complexo, ou seja que o assunto abordado precisou de um corte para que caiba nas 80 horas, ou então uma determinada tecnologia que você propôs a usar não está sendo fácil de ser usada, como você imaginava que está sendo. Entre outros diversos motivos, tá? Desde que você tenha se empenhado na realização do desenvolvimento do trabalho. Então, a ideia geral é, vocês propõem um projeto e ao caminhar nesse projeto, nesse desenvolvimento desse projeto, é normal que apareçam percalços, tá bom? Então, antes de chegar à defesa, nós temos esse exame da qualificação, que vai analisar o tão conforme está com a proposta original, se está adequado para já a defesa, né? Então, essas mudanças que aconteceram, ou esses impedimentos que aconteceram, como é que eles podem ser lidados de tal forma que você saia bem na defesa, tá? Então, o exame da qualificação, na verdade, é um outro olhar, um olhar de uma outra pessoa sobre o seu trabalho, tá? Sobre o trabalho que você vem desenvolvendo. Então, o exame da qualificação é esse primeiro olhar de alguém que não participou do projeto e vai ajudar vocês a delinear e vai falar, olha, você já está quase pronto para a defesa, ou não. Pode ser que eles falem, olha, poxa, você vai precisar desenvolver tal parte para então ter um bom trabalho defendido, tá? Então é um olhar de uma terceira pessoa, de um terceiro, tem um olhar diferente do seu, né, como aluno executando, um olhar diferente do olhar do orientador, né? E é também se de preferência seja um olhar de alguém que esteja na área para que possa de alguma forma contribuir com essa etapa de finalização do trabalho. Já já nós vamos falar qual é o período em que nós podemos então qualificar o trabalho. Tá? Então o objetivo é verificar a conformidade, mas não significa que precisa ser exatamente o que foi proposto no pré-projeto. Mudanças acontecem e nós, professores, sabemos disso, né? A questão é o seguinte, do caminho que você teve que mudar, por que você teve que mudar? Né? E aí apresentar isso no exame de qualificação. Bom, então, antes do exame, tá? O que deve acontecer antes do exame? A gente tem algumas diretrizes que nos dizem quando que deve acontecer. Então, não é praticamente assim, amanhã eu vou qualificar e já faço a qualificação. Não, né? Temos um processo. O primeiro momento é o seguinte, o orientador e você, aluno, deve estar cientes do parecer do colegiado do curso. Muitas vezes o colegiado do curso fala o seguinte, olha, aprovado, sem observações. Mas, em outros casos, o colegiado comenta, olha, o cronograma parece não ser exequível. Ou então, a proposta está muito ampla. Que tal reduzir o escopo para alguma parte? Tá? Então, são observações gerais que são pertinentes para mostrar um olhar de um outro grupo de professores, que são um grupo, né, de professores, de alunos e de servidores que participam do colegiado. Tá? Então, o primeiro momento é estar ciente do que foi ali do parecer do colegiado. E o exame de qualificação ele tem que ser marcado com 15 dias de antecedência. Né? Então, você deve, como aluno, pergunta para o seu orientador, professor, já podemos qualificar? E ele vai te falar, olha, acho que para qualificar falta isso, falta aquilo lá. E aí, né, se faltar pouquinho, olha, dá para terminar em 15 dias? Então, já agenda a qualificação. Então, o exame de qualificação ele deve ser agendado pelo orientador com 15 dias de antecedência no mínimo.
né? Geralmente, o orientador, eu converso, né? No meu caso, eu converso com o meu aluno, então já acho que já está no momento de qualificar, vamos qualificar, né? E o aluno entra no acordo, né? E a gente fala, olha, eu pergunto para o aluno, quem que você quer chamar como membro? Né? E aí surgem alguns nomes, nós vamos discutindo quem pode contribuir mais com este olhar diferente, né? E escolhemos um professor e enviamos um e-mail de convite. Envio o e-mail de convite, aguardo o retorno. Se ele aceitou, então a gente geralmente manda, olha, a gente quer fazer de tal dia, entre os dias tais e tais dias, preferencialmente, por exemplo, à noite, né? Porque a maioria de vocês devem estar trabalhando de dia. Né? E aí já combina um horário com essa pessoa responde, dando a sua preferência de horário, e então fecha, combina definitivamente o dia e o horário, e o orientador então envia ao coordenador o agendamento da defesa, que aí a partir do dia que ele envia até o dia da realização, tem que ser de 15 dias. Bom, e então deve chamar um professor do instituto, tá? Preferalmente um professor do curso de análise e desenvolvimento de sistemas que saiba sobre o assunto que você está abordando no seu trabalho de conclusão de curso. Então, o item 3 do artigo 16 nos diz o seguinte: a composição da banca se faz pelo orientador e por um membro interno indicado pelo orientador. Então, possivelmente, o orientador pode falar, olha, eu quero chamar tal professor para a sua banca. Ou ele pode dialogar com você, perguntar e vocês chegarem no acordo a quem chamar, a quem convidar para ser a sua banca de qualificação. Definido quem, combinado o horário, o orientador então manda o agendamento da banca de qualificação, que são no mínimo 15 dias. Bom, pode acontecer o seguinte, chegou no dia do exame de qualificação, alguém ficou doente, o orientador, o membro interno ou você. E o que fazer? Bom, nesse caso, vai precisar reagendar o exame de qualificação, tá bom? Porque é obrigatório a presença dos dois membros, o orientador e o membro interno, e do aluno que vai apresentar o trabalho. E na ausência de um deles, então o orientador, ele vai informar a coordenação que não aconteceu a qualificação conforme se pretendia e que vai ser realizada em um outro dia, que aí então vai estar escrito neste documento. Tá? Então, é um processo, veja, planejado, com no mínimo 15 dias de antecedência para que a banca de qualificação seja realizada. Agendado, se porventura acontecer algum problema, precisa-se reagendar o exame da qualificação, tá bom? E agora você está se perguntando, mas e no dia? O que vai acontecer, professor? Bom, uma apresentação, o exame de qualificação, basicamente eu divido ele em 3 partes. A primeira parte é a apresentação do aluno para a banca. Por quê? A banca, com exceção do orientador, mas o membro interno, ele não conhece o seu trabalho em si, não conhece como você desenvolveu o seu trabalho. Ou às vezes pode conhecer, porque você conversou no corredor sobre o professor, tirou algumas dúvidas com ele, Ou então foi o professor de Projeto de Sistemas 1, ou eu, professor de Projeto de Sistemas 2, que conhece um pouco do seu trabalho. Mas você vai apresentar o seu trabalho para o professor, para a banca, para a banca, o orientador e o professor. E essa apresentação vai até 20 minutos, tá? Então, o ideal é que fique de 15 a 20 minutos, tá? E aí a gente tem um segundo momento, que é o momento da arguição. Os professores da banca vão fazer perguntas, considerações para o aluno, em até 10 minutos ali por professor. Mais ou menos isso, Normalmente fica 15 minutos, às vezes os professores gostam de falar um pouco mais. Mas aí, então, vai ter um processo de arguição, que é a segunda fase, tá? E esses tempos, eles são ali controlados pelo presidente da banca. Quem é o presidente da banca? É o orientador. E o orientador, então, ele vai iniciar e vai fechar a sessão, que é, então, o exame de qualificação. Então, vamos entender esse processo minuciosamente.
Então, o que vai acontecer no dia, né? Então, eu marquei, agendei e chegou o dia. Lá naquele momento, né, vocês vão se encontrar no local estipulado. Por exemplo, nós estamos em atividades remotas. Como estamos em atividades remotas, vai ser uma sala virtual. Essa sala virtual pode ser usando o Google Meet, pode ser usando o Teams ou outra ferramenta que a banca decidir, tá bom? Então, os membros da banca e o aluno vão se encontrar no local e horário marcado, seja uma sala física ou uma sala virtual, possivelmente uma sala virtual por conta das atividades remotas, tá? Bom, e então o presidente da banca, que é o orientador, ele vai abrir a sessão, que a sessão é o exame de qualificação. Então ele vai agradecer, vai falar, olha, vamos iniciar o exame, a banca do exame de qualificação do aluno tal. Agradeço ao professor tal por aceitar a banca, a participar dessa banca, e vou passar a palavra para o aluno, que tem até 20 minutos para realizar a apresentação. Então, fez essa abertura, a palavra é passada para o aluno, que vai apresentar o seu trabalho em até 20 minutos, tá? Pode ser que extrapole um pouquinho? Pode. Não é muito bom, mas também, né? Agora, se extrapolar muito, o presidente da banca ele vai falar, olha, por favor, encerre o seu trabalho, pois você já ultrapassou o tempo da banca, tá? Bom, então o legal é treinar para que você fique ali em torno de 15 a 20 minutos, que é o que nós vamos fazer nessa disciplina. Bom, depois que você apresentou, o presidente da banca vai então para a segunda parte. Ele vai agradecer a sua apresentação e vai passar a palavra para o professor convidado, que é o membro da banca. E esse membro da banca vai então fazer comentários e perguntas a você. Observe que ele não leu o seu trabalho ainda, ele já teve contato com o seu trabalho pela apresentação. Então, ele vai direcionar algumas perguntas que é bom anotar, geralmente o orientador anota, mas é bom que anote as perguntas para que você enfoque elas no seu artigo, tá? Bom, então ele vai tecer comentários e tecer perguntas e você deve respondê-las. Passou esse período, né, de em torno mais ou menos 10 minutos, né, eu falo um pouquinho mais, né, mas passou em torno ali desse período, o presidente da banca, então, vai iniciar a terceira etapa. A terceira etapa é a sua, que eles vão avaliá-lo. Então, ele vai pedir, o presidente da banca vai falar, olha, por favor, saiam da sala e quando a gente terminar essa etapa, eu chamo vocês para entrarem de novo na sala. Bom, então, saindo todos da sala, vai ficar o presidente da banca e os convidados, né? A banca, os membros da banca que foram convidados. Bom, e eles vão discutir sobre como você apresentou, sobre como você desenvolveu o seu trabalho, né? Se você aplicou os conhecimentos aprendidos no curso, entre outras considerações, né? E no caso da qualificação, eles vão cada um dar uma nota para o aluno, tá? E o resultado final é a média dessa nota. Chegaram na média da nota, eles chamam as pessoas de volta, né? O aluno de volta, e então o presidente da banca vai falar qual foi o resultado do exame, que é esta nota, né? E falando a nota, a gente parabeniza o aluno e então se encerra o exame de qualificação. Bom, agora você deve estar se perguntando, mas a banca vai dar uma nota? Como que é essa nota? Bom, primeiro ponto importante é o seguinte, vocês entenderem que a nota da qualificação ela tem um caráter qualitativo, tá? Então, ela é um índice, né, que a gente coloca de 0 a 10, né, em que você, como é que a banca viu a sua destreza na apresentação, o domínio do conhecimento, se você aplicou os conhecimentos aprendidos nas disciplinas, se você aprendeu algo mais também, ali vai de acordo com o que a banca vai discutir naquele momento sozinha. Bom, e então, este será o resultado. Mas ele é um
qualitativo. Quer dizer, se você tirou 10, quer dizer que você aplicou muito bem os conhecimentos das disciplinas, o seu trabalho está muito legal, você apresentou muito bem, você mostrou destreza, né? 9. Poxa, pode ser que tenha alguma coisa ali que está pecando, está precisando melhorar, mas mesmo assim é uma nota muito boa. Tá? Veja que em nenhum momento eu falei que é 10 se concluir totalmente o trabalho. Não, tá bom? Vai de acordo ali com como você demonstra o que você está realizando o trabalho. Até mesmo porque a qualificação não precisa ser realizada somente quando o trabalho estiver finalizado. Bom, então ela tem um caráter qualitativo, considerando o grau dos objetivos alcançados quanto à apresentação e o desenvolvimento da proposta de TCC, tá? Bom, então essa é uma nota que vai gerar, e aí já que gera uma nota, né, vocês devem estar se perguntando, se eu tirar uma nota muito baixa, reprova? Bom, e aí então eu trouxe o seguinte trecho das normas do nosso TCC. O exame de qualificação não visa a aprovação ou reprovação do aluno. O exame tem o caráter de analisar se, diante da proposta do trabalho, os resultados estão sendo alcançados, além da banca apresentar suas considerações. Ufa! Então, não há reprovações na qualificação. Entretanto, uma nota baixa na qualificação diz muita coisa. Diz que possivelmente você está longe de conseguir defender. Tá? Por que isso, né? Uma nota baixa na qualificação nos diz o seguinte, que você não está alcançando os objetivos, né? O seu trabalho precisa de mais tempo para ser concluído, tá? Então, é um momento de reflexão, de considerar a opinião de um outro professor, né? E identificar, olha, o meu trabalho está pronto para defender? Ou quase pronto para defender? Uma nota alta me diz que sim. Uma nota baixa me diz que não. Eu tenho que me esforçar mais para concluir o TCC. Bom, com essa notícia, espero ter aliviado um pouquinho vocês, né, da pressão que sentem quando se fala na qualificação. Então, a qualificação é um processo, né, uma etapa em que vocês vão ter o olhar de um outro professor sobre o trabalho de vocês. E este olhar, ele vai ser conduzido a partir da sua apresentação. Então, você deve estar se perguntando, o que você deve apresentar durante o exame da qualificação? Bom, basicamente, são os itens que nós estamos trabalhando no artigo. Então, você vai ter que ter uma introdução, você vai ter que apresentar o seu objetivo do trabalho de conclusão de curso, a fundamentação teórica, a metodologia que você está fazendo, né? O que você realizou frente aos passos definidos, né, da metodologia, que é o desenvolvimento, e os próximos passos daquele ponto da qualificação até a defesa. E caso você tenha citado autores durante a apresentação, algumas referências, tá? Essas referências. Então veja que a apresentação em si, aqui ela aborda todos os assuntos que estão lá no artigo. Só que a banca em si não vai ter contato com o artigo. Vai ser vai ser um viés do seu, eles vão ter a análise do trabalho a partir da sua apresentação, tá? Então, é importante apresentar todos esses pontos, né? Uma introdução, que é a contextualização, a justificativa por que você está fazendo esse trabalho, o objetivo, que aí nesse caso é importante estar refletindo o seu desenvolvimento, né? A gente propôs um objetivo lá no início, no pré-projeto, a gente caminhou frente àquele objetivo, mas pode ser que o objetivo tenha se mudado um pouquinho. Mas esse novo objetivo. A fundamentação teórica que você está se embasando para realizar o seu trabalho, né? A metodologia que você definiu, né? Possivelmente a que você apresentou lá no pré-projeto, mas pode ter tido mudanças, então aí pode colocar as mudanças também, né? O que você desenvolveu e os passos
para a defesa. Basicamente, esse conteúdo, tá? Bom, e é este conteúdo que você tem que apresentar em até 20 minutos. E uma dica que eu dou, o enfoque no desenvolvimento, né? Então, não vá falar 10 minutos na introdução. Não vá falar 10 minutos na fundamentação teórica. Lembre-se, o professor para qual você está apresentando, ele já conhece um pouco sobre aquele assunto. Então, o que nós queremos mais saber na banca de qualificação é como você desenvolveu o seu trabalho, como você está fazendo para chegar ao seu objetivo. Tá? Então, o enfoque ali da apresentação tem que ser no desenvolvimento. E nós iremos estar trabalhando na apresentação durante esse mês que nós temos agora. Bom, e qual é o modelo? É uma outra pergunta que os alunos fazem mesmo, fazem bastante, né? Mas qual que é o modelo que eu tenho que usar? Bom, a escolha é livre, você pode usar a sua criatividade, tá? Não existe um modelo de apresentação, mas aqueles itens que eu listei devem estar na sua apresentação. Bom, eu vou sugerir alguns exemplos, né, nas atividades que eu tenho, que são dos meus alunos, que eu acho muito legal, são bem criativos, tá? Mas vocês vão perceber que o conteúdo, embora o objetivo seja diferente, tem aqueles itens, tá? E aí eles exporam de uma forma mais próxima ao contexto de trabalho do TCC deles. Mas algumas coisas são importantes, né? Evitar slides com muito texto, né? Usar bastante figuras relevantes ao seu trabalho, mostrar os diagramas que vocês criaram, né? Isso tudo é importante, né? Usar letras legíveis, né? Fundos que contrastem bastante com a cor da letra, de tal forma que melhore a visibilidade, né? São algumas considerações de apresentação que vocês vivem escutando, né, quando nós falamos em apresentação. Bom, agora qual é a pergunta que possivelmente você deve estar se fazendo? Professor, quando que eu posso qualificar? Bom, a qualificação, né, se vocês forem ler a normativa, ela não tem uma data específica. O aluno deve qualificar faltando um mês para colar grau. Não tem isso, tá bom? Então, a qualificação, ela deve ser realizada por você antes da defesa, tá bom? Mas quanto tempo não tem ali definido, tá? O melhor da qualificação é quando você está finalizando o seu trabalho, de tal forma então que você tenha um olhar de uma outra pessoa, né? E incorpore isso na escrita do seu artigo, tá? Bom, essa pessoa não irá poder colaborar muito se for no início do projeto. Por exemplo, o seu objetivo, dentro das etapas de desenvolvimento, você só fez a leitura da fundamentação teórica. Você está longe ainda de alcançar o seu objetivo. Essa pessoa vai contribuir? Pode até contribuir, mas a qualificação fica fraca, né? O nosso objetivo é que a qualificação ajude vocês a treinar, né, para a defesa. Bom, então, né, o tempo mínimo que a gente coloca, segundo a normativa, é que o tema para o desenvolvimento do TCC deverá ser definido como um acordo entre orientador e orientando. Mas o prazo mínimo antes da qualificação deve ser de 120 dias do momento que você apresenta o seu projeto para o colegiado, né? Então, 120 dias são 4 meses. Então, quer dizer, você passou 4 meses desenvolvendo ali, no mínimo, o seu TCC. E aí, então, quer dizer, você está quase no final, se nós formos pensar aí, mais ou menos, que o seu TCC você faria ali em 5 meses, 6 meses, né? Mas pelo menos 120 dias. Quer dizer o quê? Você já deve ter caminhado substancialmente no seu trabalho, em vias de estar na conclusão deste trabalho de conclusão de curso. E assim, então, a banca pode olhar, né, o seu trabalho e avaliá-lo e dizer, olha, você está próximo do objetivo ou você está longe de alcançar o seu objetivo. Bom, e aí você deve estar se perguntando, mas professor, você falou que eu tenho que defender em janeiro para poder passar na matéria.
Só que eu apresentei o meu projeto para o colegiado agora, faz pouco tempo, não vai dar os 120 dias para eu qualificar. Como é que eu posso fazer? Bom, neste caso, você tem que solicitar que o orientador envie ao coordenador de curso para análise do colegiado que você qualifique antes, quebrando essa regra dos 120 dias, tá? Então, tem como fazer? Tem, mas tem que ser informado ao coordenador e ao colegiado. Então, o orientador vai redigir lá um texto falando, olha, o aluno desempenhou as atividades propostas no seu trabalho de conclusão de curso, né, já estando apto, ao meu ver, para o exame de qualificação, que está sendo agendado para o tal dia e gostaria da autorização. Né, o colegiado vai, analisa, dá ok, e então os 120 dias não precisam mais ser considerados. Mas veja que a regra da qualificação ser realizada ao final do trabalho, para poder observar o andamento do trabalho pelo aluno, ainda continua. Bom, espero que vocês tenham compreendido essas dicas, né, em gerais, e tenha diminuído o peso do que é esse exame de qualificação e entendido como é também o processo da qualificação. E nós iremos trabalhar na apresentação da qualificação nessas próximas semanas. Bom, um costume muito bom que eu tenho para fazer com os meus alunos é treinar a apresentação com o orientador. Então, o orientador, você monta a apresentação, o orientador traz uma visão geral, te dá uma visão geral, críticas sobre a sua apresentação. Em seguida, você treina sozinho e depois treina com o orientador. E o orientador, então, mede o seu tempo e vai dizendo, olha, o que foi bom, o que foi ruim, encaixando nos 20 minutos, né? O que pode ser mais explicado, o que pode ser menos explicado. Tá? Isso aí a gente chama de prévia da qualificação. Bom, então, você pode também pedir para o seu orientador realizar esta prévia. Mas também iremos trabalhar por meio de atividades nessa disciplina a construção dos slides e você irá criar um vídeo de até 20 minutos com essa sua apresentação, de tal forma então que você possa treinar para a qualificação.